E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual é o papel da guerra? Será que a guerra é só pura destruição e pura negatividade? Ela busca paz, né? Isso é Ela- uma loucura. Ela busca a paz, e esse é o provérbio romano que às vezes eu falo dele: se vas passem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra. Ou seja, a guerra contém as próprias sementes da sua destruição. Você só chega na paz verdadeiramente com a guerra, de verdade. Mas vamos olhar de um ponto de vista mais filosófico. Se eu te perguntar o que é a paz, parte da sua definição, da sua resposta vai dizer o seguinte: é a ausência de guerra. Nós vivemos num mundo dual, de dualidades. Não dá para falar de amor, ou não dá para entender o que é o amor sem entender o ódio. Não dá para falar de alegria sem conceber a tristeza. Não dá para compreender a paz na sua profundidade total sem imaginar ou passar ou entender o que é a guerra. A sua compreensão da paz, ela vai ser muito mais profunda quando você vivenciar a guerra. Porque esses conceitos, né, inclusive isso é uma visão até no mundo ocidental, a gente separa e tem uma realidade muito dual. E a gente está o tempo inteiro nesse pêndulo aqui. Eu não quero estar na guerra, eu não quero estar na tristeza, eu quero estar na alegria, na felicidade, na paz. E você antagoniza um com o outro. Mas talvez um jeito de olhar para isso mais real é que eles não são antagônicos. São facetas diferentes da mesma moeda. Ou seja, de um lado você tem a paz e de outro a guerra. Você não separa um do outro. Do mesmo jeito que você não separa a alegria da tristeza. E assim por diante. O problema é que psicologicamente nós, por olharmos essas coisas separadas, a gente foge absolutamente de um deles. Mas o que seria de nós sem o outro lado? Num sentido prático de crescimento, amadurecimento e fortalecimento. As adversidades que você enfrenta no seu dia a dia, elas não servem só para te destruir. Elas servem para te fortalecer. A guerra ela seria o cenário, o último cenário dessa lógica que tu falou agora. Isso, ela seria isso numa escala maior. E assim, vamos trazer para um exemplo individual. A zona de desconforto. Você sabe que só tem crescimento na zona de desconforto. E todo mundo que faz alguma atividade física sabe disso. Quem treina, o famoso no pain, no gain. Né? Sem dor, não tem ganho. E você busca aquele sofrimento conscientemente, porque você sabe que ali tem evolução. Você sabe ali tem melhora, tem crescimento. Você também busca isso no trabalho. Tenho certeza que quando você pensou em montar isso aqui, os primeiros passos que você deu foi extremamente desconfortável, extremamente desafiador, incerto, perigoso. E você sabia que se não fosse assim, você não obteria o sucesso. Você abraçou aquilo com todo o prazer, e todo mundo faz isso dentro do seu trabalho. Você abraça um projeto que você não dá conta, você busca mais responsabilidades para si, porque você sabe que aquele é o caminho para o crescimento. É uma guerra interna, né? Isso. É um desconforto. E esse desconforto é você incorporando o suposto lado ruim das coisas. Percebe onde eu estou querendo chegar? Você está incorporando aquilo que foi dito para você, que você tem que ficar longe. Você não quer a guerra. Você quer a paz. Você não quer o ódio, você quer o amor. Só que não tem como você entender, valorizar, prezar o amor se você não entender o ódio. Aliás, não tem como você separar essas duas coisas. Porque eles não fazem sentido isolados. Não dá para falar de guerra, não dá para falar de paz sem você contrapor com o lado antagônico. E não dá para você viver e crescer sem o desconforto. A guerra é um nível de desconforto coletivo que forja nações, forja povos, forja características. Claro que ela é destrutiva, mas o processo humano de crescimento, ele é destrutivo.
Sim. E aí você fala assim, não, mas eu não quero. E aí começam os julgamentos morais, né? O tempo inteiro. Em cima desse processo. Não, mas não deveria ser assim. Não deveria, mas é. A natureza, ela não faz esse julgamento de certo e errado em cima de você. Vem um tsunami e acaba com a gente em 1 minuto. Um leão caçando. Ah, não, mas o leão é um animal, nós não somos animais. Bom, nós estamos inseridos dentro de uma realidade dual, onde se nós tentarmos forçar o pêndulo e ficar só no que a gente chama de positivo, nós vamos sucumbir e vamos ser derrotados e destruídos de uma maneira assim, catastrófica. Por quê? Porque você não está sendo preparado, porque invariavelmente a vida vai te trazer, ela vai vir uma hora e vai te esmagar. Como você ficou o tempo inteiro aqui do lado do que você chama de positivo, você não recebeu nenhum elemento que te dá carcaça. Sim. E você vai ser muito frágil. A hora que vier, você vai sucumbir. Por exemplo, a gente pode olhar para a psique, né, ou para o lado psicológico de um nazista. O que fez um cara, várias pessoas, vários caras, várias pessoas, várias mulheres, humanos se tornarem nazistas? Tipo, o que tem dentro dele que é diferente do que tem dentro de nós? Nada. Exato, eu ia falar exatamente isso. Nada. O que tem? Ele não tinha estrutura de lidar com o seu lado da sombra, talvez porque ele fugiu o tempo inteiro dessa conexão, dessa junção, dessa interação e aceitação desse lado obscuro, que a gente chama desse lado ruim. Então ele era muito fragilizado. E a hora que esse lado ruim chegou perto dele, ele nunca tinha dialogado com isso. Ele só aceitou aquela ideia. Isso veio e foi tão mais forte, porque veio de um jeito tão surpreendente que capturou ele por completo. Então nós temos que buscar não fugir das coisas ruins, mas nós temos que incorporá-la, absorver, nos fortalecer com elas. E assim, qualquer observação que você faça sobre a sua vida, ela é só sobre isso. Ela não tem nada diferente disso. Todos os momentos do que você faz é isso. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Claro, tem doses de quanto você aguenta. E tem doses que as pessoas não vão aguentar. E tem níveis de destruição que a gente também não pode permitir que aconteçam gratuitamente. E eu não estou advogando pela guerra, que fique bem claro isso. Eu só tô fazendo uma observação, uma leitura real da realidade, da dinâmica da vida. Não existe como nós eliminarmos uma metade da existência humana. Porque nós não somos só uma metade. Nós temos uma sombra dentro de nós. E se nós não dialogarmos e não conversarmos e não incorporarmos a nossa sombra, nós estaremos muito suscetíveis para as sombras externas, quando chegarem em cima de nós, nos dominarem. Então, o que está por trás de todo grande líder da história que liderou guerras é insegurança e medo e falta de autoconhecimento? Se um cara como Hitler... Napoleão, qualquer um desses caras. Grandes líderes, é medo e insegurança? Não necessariamente. O cara pode olhar para o lado sombrio dele e usar esse lado para o que ele acha que é nobre. E aí tem um outro problema de você fazer um julgamento para que você vai usar esse lado. Porque essa história é interessante. A gente pode olhar isso pros super-heróis, né? Tipo assim, se você tem um filme ou uma história de um super-herói e só tem o super-herói, se o vilão não é interessante o suficiente, a história não é interessante. Porque a gente está atraído por aquele vilão. E para você lidar com certos vilões, você tem que incorporar um pouco da sombra dele, porque essa é a arma que você tem contra ele. Então, para você lutar com Hitler, desculpa, não vai ser você ir lá e reverenciá-lo e dar flores para ele. Eu acho que um abraço resolvia muita coisa, mas enfim. Não resolveu. Não resolveu. E então chega uma hora que você tem que estar pronto para confrontar essas pessoas que foram totalmente dominadas pela sua sombra. E como que você vai confrontar se você não tem sombra?
Então você tem que cultivar alguma sombra, mas consciente. O problema é deixar esse processo ser feito de uma forma inconsciente. Você tem que estar ativamente percebendo que, cara, existe sombra aqui. Sim. E eu tô dialogando com ela e ela tá presente. E eu vi que eu usei ela de uma forma errada. Para que você tá constantemente corrigindo e calibrando o uso dela. Porque, assim, um violador, né? Um cara, um pedófilo, um agressor sexual, ele identifica as vítimas que são mais suscetíveis a serem atacadas antes. E ele percebe isso. E como que ele percebe? Ele identifica aquelas pessoas que têm a ausência da conexão ou do acesso dessa sombra. Porque elas são mais purificadas. E aí elas se tornam o quê? Alvos e são destruídas por aquele outro predador. Então, em última instância, para nós todos sermos fortes e construirmos um equilíbrio de poder, onde ninguém vai tirar vantagem de ninguém, nós temos que desenvolver esse diálogo com a nossa sombra conscientemente, porque se não for consciente, você vai virar o guarda nazista. Sim, o soldado nazista. Vai se tornar um vilão também, né? Você vai ser consumido por esse lado porque você não sabe que ele tá ali. Sim. Ele vai te destruir. E as pessoas vão fazendo isso de um jeito assim. Você faz uma coisa contra mim, né? No trabalho, sei lá, o cara tira vantagem, te cutuca, te sacaneia. E você não sabe se impor, você não sabe se colocar. E aquilo vai te magoando, vai criando um ressentimento, um rancor. Isso aqui vai ficando guardado lá dentro. Você não sabe usar aquilo como uma forma de defesa, de proteção, de força, de ganhar postura. E aí uma hora você sucumbe e você implode. Você vai lá, sai matando as pessoas na rua, você se joga, você vira um terrorista suicida, um soldado nazista. É que o ponto é que na cabeça desses caras, eles acham que estão fazendo bem. Assim, sim e não, né? Tem pessoas que elas simplesmente são levadas por aquilo. E se elas acham... Tá bom, vamos supor que todas acham que elas estão fazendo bem. Elas estão achando que estão fazendo bem porque elas não tiveram essa conversa. Elas não têm essa clareza entre o bem e o mal, entendeu? Exato. Como é que você tem essa clareza se você tá o tempo inteiro fugindo do mal? Ou se você tá o tempo inteiro, tipo, só de um lado? O que eu tô dizendo aqui é que tem uma dança e você tem que aceitar que a outra metade, ela tá na sua vida. Ela tá dentro de você, porque você não é perfeito, nem eu. E como que a gente se torna um ser humano mais controlável aos nossos ímpetos e instintos animalescos? Eu tenho que conversar com esse meu instinto toda hora. Eu tenho que trazer ele pra mesa. Eu tenho que botar ele às claras aqui. Que ele tá ali. Né? Isso, e conversar com ele. Aí eu sei que ele existe. Aí eu falo, ele veio aqui. Mas como eu tô olhando pra ele, eu tô vendo ele, eu tô interagindo com ele, eu consigo ter rédeas. Se eu não faço isso, esse processo é inconsciente. É que enxergar ele é difícil também. É muito difícil tu enxergar essa... Mas parte de uma versão de olhar a realidade como ela é e não romantizá-la. Porque assim, você fala, não, mas isso não quer dizer que a gente não possa construir. A gente até pode construir esse mundo melhor. Mas esse mundo melhor não é a eliminação de um dos lados. É o controle do lado que a gente chama de ruim. E tudo na vida tem um lado positivo e ruim. Então o ruim não é sempre só ruim. Por exemplo, guerras. A guerra no povo judeu. Ou em várias grandes nações. A guerra foi um fator de resiliência, de resistência, de se reinventar, de aprender, de dor, mas de crescimento. De fazer você levantar e ser mais forte. De fazer você ser mais unido. De fazer você ser mais precavido. Mais desconfiado. Mais atento. Se você tá sempre tipo, numa realidade florida, mágica... Você nunca tá esperando que essas coisas aconteçam. Mas elas vão acontecer. Porque lá fora tem um monte de predador. Então, assim, nações também são forjadas ou formadas e estruturadas... por guerras, por processos de guerra.
Esse processo de unificação é um processo de guerra. Eu faço uma analogia, né, com a história da independência do Brasil. Independência ou morte. Ninguém vai morrer aqui. Não vai morrer, não vai lutar. Não vai lutar, passividade. Passividade é bom porque não traz guerra. Mas a gente aceita um monte de barbárie, de absurdo. E aí, no final das contas, quando você olha bem para o Brasil, nós não somos um país pacífico. Sim. Entendeu? Só que é uma violência que ela foi canalizada para o lugar errado. Tá bom, a gente não lutou, não teve a guerra civil igual os americanos. Que ali construíram uma unidade. Então, esses processos de destruição são processos de transformação. E na economia você fala da economia destrutiva, dos negócios, startups. Meu, você testa, né? Você cria o produto mínimo, viável ali, ele quebra, você reconstrói, você aperfeiçoa. Não dá pra gente olhar para a construção de uma sociedade, do mundo, da vida, como você pegar e sair de um lugar aqui e transformar numa mágica perfeita. Isso é uma cadeia, é uma escada. Sim. É um processo. Esse processo ele tem que ser feito com a gente olhando e aceitando a realidade. Por isso que ideologias são tão problemáticas para uma nação, para um país, para uma sociedade. Porque ele te cega. Assim, não existe só liberdade. E não existe só igualdade. Existe liberdade, existe igualdade, existe justiça. Essa é a visão da realidade. Existe luta de classes? Existe. Não existe só luta de classes. Sim. Você não escolhe a sua mulher, o seu amigo, o seu trabalho, só por quanto dinheiro vai te dar. Ninguém escolhe isso. E o que o Marx falou era que todo mundo vivia em cima disso. Qual era o fator determinante da sua vida? A luta de classes. Quanto dinheiro você tem e eu tenho. Eu vou escolher... A relação de trabalho é baseada só em quanto você ganha. A exploração do quanto você ganha. Não. Você escolhe ganhar menos porque você vai fazer o que você ama também. Como que você retirou esse elemento, entendeu? É uma visão fúnel, afunilada, restrita, tipo, pequena da realidade. Tentar resumir toda a dinâmica humana numa... Isso é uma visão ideológica, ela é um problema, ela não te mostra a realidade. Se não te mostra a realidade, você fica num dos lados do pêndulo. Eu quero só paz, eu quero só amor. Não é real isso. Porque não vai ter só isso. Então, e do mesmo jeito que aí vem o outro e fala assim, não, é porque a liberdade do indivíduo é a liberdade. Cara, não existe só liberdade, até porque a sua liberdade depende de uma igualdade. Qual igualdade? De justiça. Se eu tiver um privilégio de status, que a justiça me trate diferente, eu sou mais livre que você. Então percebe que para você ter liberdade, a gente precisa ter algumas igualdades também. Olha que loucura. Que vai equalizar todo mundo e vai te Isso, que vai forçar equalizar a fazer no algo. tratamento. Porque senão, eu vou ser mais livre que você e você vai ser menos livre. Sim. Quando você não tem igualdade, algumas igualdades, você não vai ser livre. E não é só isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que tirar isso e aceitar que a realidade ela é composta de múltiplas facetas. Múltiplas facetas. Isso é muito difícil na era da comunicação, na era digital. Porque o computador é uma linguagem binária. Sim. 0, 1. Preto, branco, dia, noite, guerra, paz. Caramba, tipo assim... primeiro que existe os dois. E quando você está na linguagem binária, você só compra um. Dentro da política e da sociedade. Que é a polarização de hoje. Depois que você tem que caminhar dessa polarização... para uma aproximação, porque são duas facetas da mesma moeda. E tem os graus no meio ainda aqui. Então não é só que é binário. É dual. Eu tenho que aceitar a dualidade e tem milhões de graus na transição de uma dualidade para outra.